Capítulo 248. Tática incomparável. Corte turbilhão. Long Shen avançou como uma rajada de vento, aparecendo entre as fileiras dos discípulos corruptos. Uma enorme imagem de sabre girou rapidamente, deixando para trás um rastro de sangue voador e gritos miseráveis. Surpreendentemente, em apenas um momento, Long Shen passou por todas as suas fileiras, deixando para trás apenas um rastro de sangue e carne moída. Nenhum deles conseguiu sobreviver. Essa foi a primeira vez que Long Shen realmente lançou um ataque verdadeiro desde o início da batalha. Assim que ele agiu, ele exterminou tantos discípulos corruptos. Restaram 400 discípulos corruptos comuns, mas todos foram mortos por seu único ataque. Além disso, a expressão de Long Shen ainda estava completamente calma. Long Shen balançou o sangue de seu sabre e o pousou em seu ombro. Ele sorriu para todos: irmãos, irmãs, é melhor vocês se apressarem. O sangue deles imediatamente começou a ferver quando viram Long Shen. Se Long Shen estivesse presente, eles nunca teriam nada a temer, nem mesmo o colapso dos próprios céus. Matar. Os ataques de todos se tornaram ainda mais implacáveis. Atualmente, tudo o que restou foram 9 discípulos centrais corruptos. Eles estavam envolvidos em desespero. Eles nem tiveram a chance de correr. 4 deles foram imediatamente mortos. Os 5 restantes fizeram o possível para atacar, mas não tiveram chance. Um deles percebeu que a fuga era inútil e, com um rugido, sua aura explodiu, seu corpo começou a explodir como um balão. Ele vai se autodetonar. Correr. Estrondo. Névoa sangrenta encheu o ar, mas o que chocou a todos foi que outra figura apareceu na frente da pessoa que havia se autodetonado. Essa pessoa era Long Shen. Ele estava completamente coberto de sangue agora, mas estava segurando a cabeça de uma pessoa. Mesmo que você queira se autodetonar, deixe sua cabeça para trás para mim. Long Shen jogou sobre a cabeça daquela pessoa. Isso valia 200.000 pontos. Desperdício definitivamente não fazia o estilo de Long Shen. Olhando para as expressões estupefatas de todos, Long Shen riu, seu sorriso enchendo-os de calor. Como já ganhamos, pode torcer o quanto quiser, ha ha ha. Long Shen assumiu a liderança para rir. Só então os outros relaxaram o suficiente para torcer o quanto quisessem, liberando toda a empolgação. Quando você voltou, Long Shen? Tang Wan'er e os outros caminharam até Long Shen. Eles não esperavam que Long Shen voltasse tão rapidamente. Cheguei aqui pouco antes da batalha começar. Eu me escondi de propósito para ver se vocês poderiam ou não lidar com essa pressão. Desta vez, vocês foram realmente incríveis. Eu até disse propositalmente para o Wild não sair para deixar vocês sentirem mais perigo. Só então todos perceberam que haviam se esquecido de Wild. Eles só pensavam em como matar seus inimigos. O irmão Long me disse para não ajudar, então você não pode me culpar. Wild ficou um pouco envergonhado. Assim que a batalha estava começando, Wild recebeu uma transmissão oculta de Long Shen para não atacar. E se ele tivesse que atacar, ele só tinha permissão para matar as formigas, não os discípulos centrais. Guiyang riu amargamente: nós realmente somos burros.
Assim que começamos a brigar, esquecemos de tudo, inclusive de uma pessoa tão poderosa como Wilde. Tangvanher estava completamente vermelho. Como comandante em chefe, ela havia se esquecido de seu trunfo mais forte. Ela quase morreu de vergonha. Não é sua culpa. Wilde é muito quieto e nunca fala. Ele normalmente fica descansando o tempo todo. É fácil esquecê-lo. Sung Ming-yuan riu. Este assunto era realmente muito embaraçoso. Eles temiam que Long Shen os repreendesse novamente. Realmente não era aceitável que eles se esquecessem de seu próprio povo. Long Shen riu. Na verdade, desta vez você se beneficiou de esquecê-lo. Porque você esqueceu o quão poderoso é um trunfo Wilde, você estava sob uma pressão ainda maior. Isso permitiu que você liberasse sua maior força. Tangvanher ainda estava corando. Long Shen, você está tentando me confortar. Se isso é tudo o que você está fazendo, prefiro que você me repreenda. Long Shen balançou a cabeça. Na verdade, não tenho o direito de criticar você. Percebi muitos dos meus próprios erros naquela batalha agora. Todos se assustaram com isso. Long Shen continuou: neste mundo, não há métodos perfeitos, nem sistemas absolutamente corretos. Isso inclui o meu. No começo, esperava contar com minha força para liderar todos. Eu sabia como nossos oponentes são cruéis e queria refletir sobre maneiras de aumentar meu próprio potencial, permitindo que eu fosse seu pastor. Foi errado da minha parte tentar guiar todos vocês dessa maneira. Por quê? Tangvanher não entendeu. Long Shen suspirou: acabei me tornando seu objetivo, apenas um alvo para você focar. Se isso continuasse, vocês acabariam sendo meus acessórios. Se eu desaparecesse, você não teria nada a que aderir. Mas o que é extremamente feliz desta vez é que eu tive que deixar todos vocês. Antes de terem se aderido completamente a mim, vocês aprenderam que podem ficar sozinhos. Todos vocês lutaram esta batalha lindamente. Durante a batalha, todos vocês se esqueceram de sua própria segurança, pensando apenas em seus companheiros atrás de você. Esse é o poder de uma vontade de proteger. Ao enfrentar a morte, todos vocês conseguiram descartar seu medo inato e escolheram proteger. E assim, todos vocês obtiveram suas próprias recompensas. Parabéns! Long Shen olhou animadamente para todos. Esse tipo de expressão era raro em Long Shen, que sempre parecia completamente calmo. Parabéns! Nós? Em sua confusão, todos se entreolharam com curiosidade. Long Shen parecia estar falando sobre algo especificamente. Ah! Quando viram os rostos das pessoas ao seu redor, soltaram gritos assustados, seus olhos cheios de descrença. Sua marca ancestral apareceu em sua testa. Você também. E você? Todos os discípulos principais finalmente perceberam a mudança. Em algum momento, uma marca fraca apareceu em cada uma de suas testas. Esse era o sinal de que seu sangue ancestral havia sido revivido. Todos ficaram loucos de alegria. Alguns dos discípulos principais até se ajoelharam no chão, chorando de emoção. Era assim que o despertar de sua marca ancestral era importante para eles. Tangvanher e os outros não pensaram em rir deles. Na verdade, seus olhos ficaram vermelhos,
pois só eles sabiam o quão significativo era o despertar de sua marca ancestral. Long Shen não pôde deixar de se emocionar. Talvez fosse porque a sorte deles era boa, mas nessa atmosfera era extremamente fácil se comover emocionalmente. As emoções eram coisas incríveis. Se alguém estivesse disposto a arriscar sua vida para protegê-lo, mesmo que você fosse uma pessoa egoísta, você ainda ficaria extremamente comovido. Mesmo se você fosse uma pessoa covarde, seria capaz de esquecer seu próprio medo da morte para protegê-los. As emoções também eram coisas sutis. Durante esta batalha, todos foram forçados ao desespero. Dentro dessa atmosfera de lealdade inabalável, era ainda mais fácil para uma pessoa se esquecer de si mesma, permitindo-lhe despertar seu poder mais primitivo. Fosse ou não sorte, pelo menos, isso mostrava que todos tinham vontade de proteger uns aos outros. Mesmo durante aquela batalha crítica, não houve uma única pessoa para recuar ou recuar. Agora que haviam passado por essa prova, obtiveram uma grande recompensa. Todos os discípulos centrais despertaram suas marcas ancestrais. Mesmo Long Shen foi incapaz de controlar sua excitação. Se houvesse uma pessoa, ou talvez algumas pessoas, que não tivessem despertado suas marcas ancestrais, isso representaria uma ameaça fatal para suas tropas. Sem essa vontade de proteger, era extremamente difícil para uma pessoa despertar sua marca ancestral. A chance de sucesso era quase zero. Mas então, mesmo aqueles que tinham vontade de proteger podem não ter sucesso 100% das vezes. Ainda havia uma chance significativa de falha. Se houvesse algumas pessoas que não tivessem despertado suas marcas ancestrais, seu estado mental declinaria. Outros então assumiriam que eles eram egoístas, alienando-os de suas fileiras. E então aqueles discípulos que não despertaram suas marcas ancestrais se sentiriam inferiores, dando origem a emoções mais negativas. Nesse ponto, seria quase impossível para eles despertarem suas marcas ancestrais. Foi por isso que Long Shen ficou tão profundamente comovido. 9 pessoas despertaram suas marcas ancestrais de uma só vez. Isso foi praticamente um milagre. De repente, todos aqueles discípulos principais se ajoelharam no chão na frente de Long Shen e juraram respeitosamente: Irmão Sênior Long Shen, nossas vidas são suas. Long Shen os ajudou a despertar suas marcas ancestrais. Para eles, tal coisa era ainda mais importante do que suas vidas. No entanto, Long Shen levou um susto e rapidamente os levantou. O fato de vocês poderem despertar suas marcas ancestrais foi por causa de vocês mesmos. Isso é o que significa receber o que você está disposto a arriscar. Vocês estavam dispostos a dar suas vidas para proteger os outros, e os céus lhes darão o que outros não podem obter. Então, se você quer agradecer a alguém, você deve agradecer a si mesmo, ou talvez aos irmãos ao seu lado. As palavras de Long Shen tocaram profundamente a todos eles. Eles perceberam que a chamada vontade de proteger não era tão simples quanto parecia. Talvez fosse simplesmente algo impossível de explicar com palavras. Além disso, eu não gosto muito do que você acabou de dizer. Suas vidas são suas. Talvez se vocês me derem dinheiro em vez de suas vidas, eu ficarei muito mais feliz, ha-ha-ei. Long Shen de repente sentiu uma explosão de dor na cintura.
Ele viu que Tangvanher havia lhe dado um beliscão cruel. Pare de brincar. Aqui, você é o comandante novamente. Pare de fazer suas piadinhas. Tangvanher devolveu o ladrilho de transmissão a Long Shen. Você já não é bom em ser comandante. Long Shen realmente não queria aceitar. Ele preferiria sair matando. Nem tente. O líder da seita foi quem lhe deu seu dever. O fato de você ter saído egoisticamente já conta como violação das regras. Se estivéssemos em um exército de verdade, você já teria sido decapitado, disse Tangvanher. Qual é o sentido de me decapitar? Espere, posso trocar minha cabeça por pontos. Long Shen recebeu o ladrilho de transmissão, examinando as novas informações dentro dele. Houve várias notícias recentes. Dizia que as forças principais do caminho corrupto chegariam daqui a 3 dias. Mas antes que eles chegassem, ainda haveria muitos poderes corruptos aparecendo um após o outro. O que Long Shen não esperava era que não fosse apenas o lado deles que tinha vitórias. Alguns dos discípulos menores da seita do Caminho dos Justos já haviam sido completamente aniquilados. Desta vez, esta batalha justo e corrupto foi muito maior e mais extensa do que nos anos anteriores. Centenas de poderes se reuniram. Uma batalha dessa extensão era bastante rara historicamente. Além disso, desta vez era bastante óbvio que a força do Caminho dos Justos era mais fraca que a de seus oponentes. Nem todos os discípulos justos eram tão fortes quanto os do mosteiro Xuantian. Daqui a 3 dias, o exército principal do Caminho Corrupto chegará ao Vale das Montanhas Nove Serenas, a 400 milhas daqui. Esse é o local da batalha decisiva. Mas ainda não podemos ir até lá. Temos que continuar guardando este lugar. O que deveríamos fazer? Perguntou Tangvanher. Quando o exército principal do Caminho Corrupto chegasse daqui a 3 dias, todos eles teriam que se reunir ali. Tangvanher sentiu muita pressão quando pensou em uma batalha tão grande. Embora a placa de transmissão não dissesse quantos discípulos corruptos apareceriam, de acordo com as escaramuças anteriores, talvez o número de discípulos corruptos desta vez fosse capaz de cobrir todo o céu e a terra. Você não precisa se preocupar. Esses serão apenas pontos extras para nós. Além disso, não será apenas o nosso monastério Xuantian lutando então. Os outros especialistas das várias seitas também estarão lutando conosco. Quanto ao que devemos fazer durante os próximos 2 dias. Long Shen sorriu. Vou ensinar a todos uma verdadeira tática de batalha incomparável. Capítulo 249. Sem vergonha. As pessoas ficaram assustadas com isso. Long Shen continuou: diga-me, qual é o objetivo de uma batalha? Para temperar nossa vontade e espírito, permitindo que fiquemos mais fortes, respondeu um discípulo central. Long Shen balançou a cabeça. O que você disse é um aspecto importante, mas não é o objetivo. Então deixe-me dizer a todos, o objetivo final da batalha é massacrar seus oponentes. Para massacrar seus oponentes não precisa necessariamente confiar no poder marcial. O que requer é um tipo de habilidade. E o domínio mais elevado desse tipo de habilidade é ser desavergonhado. Desavergonhado. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Long Shen continuou:
há muito tempo já disse a todos que só porque você tem uma forte habilidade de luta, isso não significa que você terá uma poderosa habilidade de matar. Os discípulos corruptos são um excelente exemplo disso. Todos vocês viram que suas bases de cultivo são extremamente semelhantes às suas. Mas eles eram extremamente cruéis e cada um de seus ataques visava tirar a vida de seus oponentes. Isso aterroriza seus oponentes, tornando-os incapazes de resistir adequadamente. Foi por isso que, no começo, eu precisava que todos vocês primeiro superassem esse medo em seus corações. Agora todos vocês conseguiram isso. Mesmo diante de uma batalha até a morte, você não entrará em pânico. E assim esse tipo de têmpera não é mais útil. O revinimento posterior acabaria desgastando você. Então agora vou ensinar a todos um novo tipo de guerra. Mas você não precisa se preocupar. Esse tipo de tática é extremamente simples e também permitirá que todos se divirtam. 2 horas depois, uma onda de discípulos corruptos chegou a um vale onde os discípulos do mosteiro estavam guardando. No entanto, eles pararam quando viram quantos discípulos do mosteiro Xuantian estavam presentes. Eles tinham apenas 400 discípulos corruptos presentes. Embora os discípulos corruptos fossem cruéis, eles não eram estúpidos. Eles naturalmente não atacariam um inimigo que fosse várias vezes o seu número. Eles tinham ouvido falar que os discípulos do caminho justo eram todos um bando de covardes com medo da morte, mas agora que eles estavam em desvantagem numérica tão grande, eles não atacariam precipitadamente sem pensar. No entanto, o que os surpreendeu foi que esses discípulos justos simplesmente os ignorarão. Além de uma dúzia de discípulos de pé na frente, o restante deles estava sentado e cultivando. Alguns deles já haviam entrado em estado meditativo. Havia também um homem grande que estava deitado no chão, dormindo. Os discípulos do caminho do justo são todos idiotas. Eles vieram para brigar ou para brincar. Como eles podem dormir em um momento como este? Amaldiçoou um dos discípulos corruptos. Definitivamente há algo suspeito sobre esse comportamento estranho. Não se deixe enganar. Eles são muitos, então vamos esperar por mais pessoas, alertou o discípulo central que era o líder. Eles não eram idiotas. Deve haver algum tipo de armadilha para os discípulos do mosteiro Xuantian agirem assim. Então eles planejaram observá-los um pouco antes de fazer qualquer outra coisa. Ambos os lados estavam observando o outro de lados opostos de um vale. Eles estavam a cerca de 30 quilômetros um do outro. Vendo que eles se recusaram a vir, Tangvanher sussurrou: eles parecem estar esperando por mais tropas. O que deveríamos fazer? Long Shen estava confortavelmente deitado em um colchão, uma pequena sombrinha protegendo seu rosto. No topo do colchão também havia um pouco de mel de abelha rainha. Ele preguiçosamente tomou um gole, nem mesmo abrindo os olhos. Deixe-os esperar o tempo que quiserem. Em todo caso, agora que a carne entrou na panela, eles não podem escapar. Guiyang olhou para aqueles discípulos corruptos e perguntou: que tal eu trazer alguns de nossos irmãos para matá-los? Garanto que todos estarão mortos em menos de 1 hora. As mãos de Guiyang e dos outros membros guerreiros estavam coçando enquanto observavam aqueles discípulos corruptos, querendo ir e matar todos eles. Absolutamente desnecessário.
Agora que todos passaram por uma verdadeira batalha de vida ou morte, suas horas foram bastante temperadas. Agora é o momento perfeito para consolidar sua base de cultivo e tentar avançar. Agora que todo mundo é capaz de manter a calma mesmo diante da morte, não adianta perder tempo matando aquelas formigas. No momento, todos vocês devem se concentrar em aumentar sua força ao máximo possível. Tentar romper nesse tipo de atmosfera é outro tipo de provação. Você não precisa se preocupar em não obter o seu preenchimento. A verdadeira batalha está a apenas alguns dias de distância. Não perca seu tempo com eles. Todos vocês, concentrem-se em consolidar suas bases de cultivo e tentem avançar. Deixe este lugar para mim. Todos suspiraram por dentro. Seguindo Long Shen, parecia que eles já haviam usado uma vida inteira de expressões chocadas. Todos os tipos de ideias absolutamente bizarras surgiam de Long Shen. Eles já conseguiam manter a calma diante de suas travessuras malucas. Todos eles confiaram completamente em Long Shen e começaram a se cultivar. Com a ajuda do cristal da abelha rainha, eles foram capazes de entrar facilmente em seus estados meditativos. Normalmente, entrar em um estado meditativo no meio do campo de batalha não era diferente de se enviar para a morte. Depois de entrar em um estado meditativo, você nem perceberia se um inimigo caminhasse até você enquanto emitisse intenção de matar. Entrar em meditação neste tipo de lugar exigia muita coragem. Mas eles foram capazes de fazê-lo por causa de sua confiança absoluta em Long Shen. Já que Long Shen disse que cuidaria disso, ele definitivamente os manteria seguros. Só assim, ambas as partes continuaram a se encarar. Ao lado do mosteiro Xuantian, apenas uma dúzia de discípulos guardavam o perímetro. O resto estava cultivando. 4 horas depois, 2 outros poderes se juntaram ao lado dos corruptos. Devido ao terreno, este vale era o único caminho a percorrer em um raio de 1000 milhas. No entanto, esses 2 novos poderes eram todos poderes menores. Mesmo quando todos os 3 partidos foram combinados, eles ainda tinham menos de 1000 pessoas. Um discípulo central corrupto de um olho só com uma longa cicatriz no rosto perguntou: o que ainda estamos esperando? Vamos massacrar esses idiotas justos. Na verdade, eles são falsos cultivadores na nossa frente. Isso é intolerável. Apesar de estarem tão próximos, eles agiam como se os estivessem ignorando. Isso foi definitivamente um insulto para eles. E a pessoa que mais os insultava era Long Shen. Ele estava deitado em seu colchão, uma perna sobre a outra, permitindo que a luz do sol caísse sobre ele. Ocasionalmente, ele tomava um gole de seu copo. Esse tipo de exibição relaxada e confortável os fazia sentir como se ele estivesse lhes dando tapas constantes na cara. Eles já sabiam por seus superiores que os discípulos do caminho justo eram ratos covardes. Matá-los era tão fácil quanto arrancar ervas daninhas. Então, embora eles ainda tivessem menos da metade de seu número, aquele homem de um olho ainda não foi capaz de se conter. Seu sistema de recompensas era o mesmo que o caminho dos justos para matar seus oponentes. Mas o mais importante, as técnicas dos discípulos corruptos exigiam que eles matassem um grande número de pessoas para progredir. E assim todos sentiram sede de batalha. Eles sempre trataram os discípulos do caminho do justo como apenas presas.
Isso é claramente uma armadilha. O seu olho restante também está cego. Aquele discípulo central que chegou no primeiro grupo bufou friamente. Dos 3 poderes corruptos reunidos aqui, ele estava liderando a maioria das pessoas, então ele não tinha nenhum receio sobre repreendê-lo. A expressão do caolho mudou e seu único olho começou a emitir uma luz dura. Você está querendo morrer? Sim, eu sou. Então, o que você vai fazer sobre isso? Aquele sujeito não se importava nem um pouco. Os discípulos corruptos nunca foram uma frente unida. Era uma ocorrência comum para os discípulos massacrarem até mesmo seus companheiros discípulos da seita. Eles só agora se reuniram para seus próprios interesses. Nenhum dos dois realmente se importava com o outro e, portanto, todas as suas palavras estavam carregadas de pólvora. Desgraçado! O caolho de repente sacou um sabre, sua intenção de matar surgindo enquanto ele caminhava até aquela pessoa. Estrondo! Eles estavam prestes a explodir em uma batalha interna quando uma forte explosão soou. Todos eles se viraram para olhar em estado de choque. Foda-se, eles estão tentando ser misteriosos de propósito. Eles realmente fizeram um avanço no cultivo. Algumas pessoas começaram a lançar maldições sobre os discípulos do mosteiro. Eles tinham visto valentões, mas nunca tinham visto um valentão tão opressor. Se isso não foi um insulto, então a palavra insulto nunca deve ter existido. Para realmente ser tão descarado a ponto de fazer um avanço no cultivo quando um exército inimigo estava encarando você. Todos os discípulos corruptos ficaram verdes de raiva. Isso era descaradamente desconsiderá-los. Eles haviam sido cautelosos antes porque pensaram que estavam apenas fingindo, tentando de propósito atraí-los para uma armadilha. Mas agora, todos os seus rostos ficaram vermelhos. Isso foi um claro tapa na cara. Eles estavam claramente olhando para eles. Mate, mate todos eles. Esmagá-los para picadinho. Os discípulos corruptos rugiram com raiva, seus olhos vermelhos. Eles rapidamente atacaram os discípulos do mosteiro Xuantian. Do lado de Longshen, um discípulo havia acabado de fazer um avanço no cultivo, avançando para o segundo estágio celestial da transformação do tendão. Mesmo os discípulos externos do monastério Xuantian atingiram principalmente o nível de um avanço impecável por causa do sangue da essência das 10.000 bestas. Um avanço impecável permitiu que sua base de cultivo se tornasse incrivelmente robusta. Por ter uma base tão sólida, tornava cada passo de avanço muito mais difícil. No entanto, sua capacidade de combate seria 10 vezes maior do que os discípulos da transformação de tendão de seitas comuns. Agora que eles já haviam enfrentado e sobrevivido a uma batalha de vida ou morte, seus corações se tornaram muito mais solidificados e seus gargalos se tornaram muito mais soltos. Devido a isso, seus avanços futuros também seriam mais fáceis. E era por causa desse benefício que o mosteiro planejava tomar a iniciativa de começar uma briga. Este foi o processo de usar ondas para limpar uma pilha de areia. A areia iria desaparecer gradualmente, e o que restava eram as partículas douradas que haviam sido misturadas. Agora, sob os arranjos de Longshen, todos eles realmente se tornaram ouro. Depois que uma pessoa avançou, mais e mais pessoas começaram a fazer descobertas.
Explosões contínuas soaram quando muitos deles começaram a avançar para o segundo e Avenstage. Aqueles discípulos corruptos ficaram ainda mais certos de que os discípulos do mosteiro Xuantian estavam completamente olhando para eles. Esses bastardos realmente merecem morrer. Eu pessoalmente vou cortá-los em pedaços. Os discípulos corruptos avançaram loucamente. A dúzia de discípulos que guardavam todos não podiam deixar de se sentir nervosos, segurando firmemente suas armas. Long Shen levantou-se lentamente, esticando as costas. Ele terminou o mel em sua xícara e olhou para Wilde. Ok, eu estava apenas fingindo dormir. Mas na verdade você está dormindo. Olhando para a poça de saliva no chão, era óbvio que Wilde estava mergulhado na terra dos sonhos. Ele caminhou até a frente daqueles guardas. Quando viram Long Shen chegar, suas expressões nervosas desapareceram imediatamente. Não fique tão nervoso. Apenas trate isso como assistir a uma peça. Long Shen observou indiferentemente aqueles discípulos corruptos enfurecidos atacando. Um brilho de excitação apareceu em seus olhos. Eles estavam originalmente a apenas 20 milhas um do outro. Com sua velocidade, os discípulos corruptos já estavam a apenas 1 quilômetro de distância. De repente, o chão sob seus pés cedeu, parecendo a boca aberta de uma enorme besta enquanto os devorava. Ah! Gritos miseráveis ecoaram no ar.